E aí galera, beleza? Hoje a gente vai estar resolvendo aí, então a tarefa de casa de vocês, que é da página 38 a 39. Como vocês já viram aí no recado que eu coloquei no Classroom, a gente tem duas tarefas, digamos assim, né? Então essa daqui, que é a resolução da tarefa de casa, a gente vai estar fazendo ela, só que de imediato a gente vai entregar ela um pouquinho depois, né? Porque como eu já falei lá para vocês, a prioridade é vocês assistirem ao vídeo que eu já enviei para vocês, né? Já está postado lá, que é um link para outro vídeo. E nessa parte aqui a gente vai estar resolvendo para vocês corrigirem corretamente e me mandar lá no Classroom também, tá? Então o prazo para isso daqui vai ser um pouquinho maior do que em relação a esse outro aí que vocês já viram, que é o do vídeo, né? Então aqui a gente vai estar resolvendo algumas questões, né? Questões essas que vão ser sobre a última aula, que era de ligações intermoleculares, que é um conteúdo bem tranquilo. A gente falou mais ou menos ali por cima no finalzinho da aula, mas acredito eu que vocês recordem desse conteúdo, então as atividades elas não vão ser tão extraordinárias de ser uma coisa que a gente nunca viu, né? Porque são questões que sempre vão ser trabalhadas da mesma maneira, beleza? Então aqui na primeira que tem aqui para a gente fazer, ela fala assim: a eletronegatividade e a eletropositividade são propriedades periódicas que se relacionam com a reatividade química dos elementos. Na classificação periódica, os elementos químicos localizados em seus extremos são os mais reativos. A tabela apresenta a eletronegatividade de elementos segundo Linus Pauling. Então, a eletronegatividade que a gente conhece lá, que é aquele elemento que puxa mais os elétrons da ligação covalente, ela é quantizada, tá? Então, essas quantidades que a gente traz aqui para vocês, elas não são tão necessárias assim, porque como já é dito aqui na questão, né? Isso se trata de uma tabela, ou seja, isso é uma informação tabelada, é uma coisa padronizada. E todas as coisas que são tabelas, padrões, a gente não precisa decorar. Basta você saber a ordem de eletronegatividade, mas não necessariamente você saber os valores de eletronegatividade. Então, ele dá aqui de alguns elementos: carbono, cloro, ferro, flúor, hidrogênio e sódio. E aqui vocês veem, né, que a gente falar que o flúor é o mais eletronegativo não é à toa, porque o valor é maior. E aí, considerando as ligações covalentes possíveis de serem formadas entre os elementos da tabela, represente a fórmula estrutural da molécula biatômica de maior caráter polar, utilizando os símbolos dos elementos envolvidos. Que tipo de interação intermolecular se estabelece entre essas moléculas no estado físico? Líquido, perdão. Então aqui a gente tem que pensar o seguinte: quanto maior a eletronegatividade de um elemento, maior vai ser esse caráter dele de puxar os elétrons ali, né, para perto de si, certo? Então, nesse ponto aqui, a gente consegue estabelecer que durante essa ligação covalente que vai ser realizada, a gente precisa de alguém que vai puxar muitos elétrons para si e alguém que vai ceder porque ele não tem uma eletronegatividade muito alta. Só que quando a gente pensa nas ligações covalentes, e ele enfatiza aqui, ó, considerando as ligações covalentes possíveis, aí a gente tem que abrir o olho aqui para essa tabela. Por quê? Aqui a gente tem alguns elementos que são metais, né? E quando você tem metal, a gente não pode ter uma ligação covalente. O sódio, por exemplo, aqui ele tem um elétron na última camada, logo ele vai querer perder essa quantidade de elétrons. O ferro aqui também é um metal, onde ele pode perder de 2 a 3 elétrons. Só sobra algumas opções ali para a gente: carbono, cloro e flúor e hidrogênio, né? Como a gente quer aquele que tem um maior caráter polar, certamente a gente quer que essa substância tenha flúor, porque ele é o mais eletronegativo. Quando fizer a ligação com alguém aí, ele vai se tornar, né, uma substância que vai ser extremamente polar só o fato de ter flúor. Agora a gente tem que escolher entre essas opções que a gente tem: carbono, cloro e hidrogênio. Qual desses tem a menor eletronegatividade? Vai ser o nosso hidrogênio. Então, quando esse meu flúor aqui se ligar ao meu hidrogênio, a gente vai ter um elemento que ele é eletronegativo? É. Mas comparado com o flúor, ele tem uma eletronegatividade muito baixa.
né? Se a gente calculasse aqui a diferença de o caráter polar que a gente poderia fazer, seria 4 menos a quantidade aqui do hidrogênio, né? 2,1. Então, nesse caso, a gente já tem essa diferença, esse caráter polar entre as duas, que já vai dar uma diferença muito grande. Mesma coisa se eu fizesse aqui 4 menos, e aí se eu pegasse o cloro, por exemplo, aí essa diferença já ia ser menor. Então, quanto maior essa diferença quando a gente calcula essa eletronegatividade, mais polar ela vai ser. Então, a molécula que vai ser estabelecida aqui vai ser justamente essa, né? Que é o nosso ácido fluorídrico. Como que a gente desenharia isso daqui, os elétrons, né? Primeiramente, esse flúor tem 7 elétrons na última camada dele, então ele tem 1, 2, 3, 5, 6, 7. E o hidrogênio tem apenas 1. Só que esse 1 elétron do hidrogênio, como o flúor é mais eletronegativo, esse elétron fica mais próximo aqui do flúor. Fazendo o quê? Fazendo que aqui a gente tenha um acúmulo de carga negativa e do outro lado tem uma carga positiva. E para que a gente está fazendo isso aqui tudo? Porque as ligações intermoleculares elas dependem disso daqui. Que é o quê? Ele depende dessa característica polar ou apolar. Nesse caso, a nossa molécula é polar. Então ela tem algumas possibilidades, né? Ele tem alguns tipos que a gente pode dizer se ele vai ser ou não polar aqui nesse caso. Na questão de tipos de interação que a gente pode estabelecer, quando você tem moléculas polares, ele praticamente consegue fazer todas as ligações. Praticamente não, ele vai conseguir ter todos os tipos de interações intermoleculares. Mas aqui a gente tem um caso especial, por quê? Se eu quiser uma interação entre uma outra molécula parecida com essa daqui, elas vão interagir justamente nessa diferença de polaridade, uma parte negativa e uma parte positiva. Então aqui a gente já entra na questão de dipolo-dipolo. Só que, sempre lembrar que dipolo-dipolo é quando você tem uma molécula polar e outra polar, que é o caso aqui, né? As duas têm polos negativo e positivo, então elas podem interagir. Mas quando você tem essas três ligações aqui, ó, flúor e hidrogênio, ou oxigênio e hidrogênio, ou nitrogênio e hidrogênio, você tem um grupo FON. E o que é esse grupo FON? Quando você tem isso daqui, a diferença de eletronegatividade entre o elemento flúor, oxigênio e nitrogênio é muito maior do que em relação ao hidrogênio. Então, essas ligações todas aqui, elas são extremamente polares. E aí os elétrons sempre ficam mais perto ou do flúor, ou do oxigênio, ou do nitrogênio, que são os três elementos mais eletronegativos. E isso confere uma interação intermolecular diferente, porque aqui, o que vai rolar? O hidrogênio vai se atrair pelo flúor lá do outro lado, porque o hidrogênio é positivo e o flúor da outra molécula é negativo. Mas essa interação aqui ela vai ficar ainda maior, porque a diferença de polaridade é muito grande. E isso vai tornar essa ligação mais forte. Vai tornar ela uma interação que vai fazer com que esse negativo e positivo estejam muito bem entrelaçados ali, né? Muito bem atraídos um pelo outro. E isso vai dar a característica da ligação que a gente conhece como ligação de hidrogênio. E aí, para vocês que vão fazer vestibular, há muitos anos atrás, mentira, muitos não, mas alguns anos atrás, a gente chamava essa ligação de hidrogênio de ponte de hidrogênio. E não é mais esse nome porque ponte de hidrogênio é um outro tipo de ligação que o hidrogênio faz, tá? Que é uma ligação onde ele consegue realizar duas ligações ali e aí ele forma literalmente tipo uma ponte, né? Então é algo tipo assim, o hidrogênio fazendo duas ligações. Isso é uma ponte de hidrogênio. Ligação de hidrogênio é essa interação que a gente acabou de fazer aqui. E aí tem vestibular que eles colocam ligação de hidrogênio e ponte de hidrogênio nas alternativas, para ou você confundir, ou você não sabe da regra e acha que as duas coisas é a mesma coisa, né? Mas ligação de hidrogênio é o nome correto hoje em dia. Ponte de hidrogênio a gente utilizava anos atrás, mas ele não é mais correto porque
a gente atribui ponte de hidrogênio a essa ligação aqui, onde o hidrogênio faz duas, né? Então, esquece aí ponte de hidrogênio, talvez lá na biologia você ainda possa usar isso daqui, mas para a química ponte de hidrogênio é outra coisa, e a ligação de hidrogênio é essa interação que a gente realiza, tá? Então, resposta aqui da nossa primeira questão de hoje é justamente a molécula do flúor com hidrogênio, e ela vai conseguir ter essa interação intermolecular de ligação de hidrogênio quando ela estiver no estado líquido, tá? Então, quando essas moléculas interagirem ali, elas vão conseguir interagir por ligação de hidrogênio. Partindo aqui para a próxima questão, da UFG, superfícies de vidro podem ser modificadas pelo tratamento com clorotrimetilsilano, como representado a seguir. Então, antes aqui, ele está te mostrando o processo para você chegar, né, nesse vidro que ele deu de exemplo ali para a gente. O que acontece? Aqui a gente tem o nosso hidróxido de silício, né, que está presente em muitos vidros, na composição de muitos vidros. E nele a gente consegue perceber que tem esse grupo OH aqui, ó. E a gente acabou de fazer uma questão onde, quando você tem o grupo FON, flúor, nitrogênio, oxigênio ou nitrogênio ligado a hidrogênio, você consegue fazer ligação de hidrogênio, né? Então, todos esses espaços aqui, ó, nessas moléculas, digamos assim, a gente conseguiria fazer uma ligação de hidrogênio. Então, se vier uma molécula aqui que tenha o grupo FON, então se vier um flúor com um hidrogênio, ou aqui vem um oxigênio com hidrogênio, ou um nitrogênio com hidrogênio aqui, elas vão conseguir interagir muito bem com esse vidro. E o que pode acarretar isso? Essa nossa molécula consegue ficar presa aqui no vidro, ó. E aí ela consegue aderir mais ao vidro. Quando você faz a adição desse clorotrimetilsilano aqui, você reage esse grupo OH, né, com esse clorotrimetilsilano, e aí você chega nessas partes a mais aqui. Então, no lugar disso tudo, a gente tinha um hidrogênio. E agora, o que a gente tem? Ah, a gente tem esse grupo todo, esse radical todo ali. E esse radical, se vocês observarem aqui, ele não tem mais aquele OH. Ou seja, ele não consegue mais realizar aquela ligação que era estabelecida como de ligação de hidrogênio. Porque você não tem mais aquele grupo OH, você não tem mais aquele grupo FH, você não tem mais aquele grupo NH. Então, em todos esses casos aqui, ó, se eu tiver um flúor, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, ou uma molécula que tenha nitrogênio e hidrogênio lá na sua composição, elas não vão conseguir aderir muito bem, porque aqui já não existe mais aqueles grupos para fazer ligação de hidrogênio. E aí a nossa questão vai cair justamente em cima disso daqui, ó. Em qual superfície, se utilizada como janelas, a água escoaria mais rapidamente? Ou seja, para a água escoar mais rapidamente, ela não pode interagir muito com esse vidro e ela vai simplesmente atravessar aquilo dali. Ela vai descer reto, ela não vai ficar grudada nem nada disso, ela não vai aderir. A água, ela é uma substância polar, mas para além de uma substância polar, ela é uma molécula que ela tem um caráter dipolar muito alto, porque ela tem duas ligações com hidrogênio. Ou seja, aqui eu poderia fazer uma ligação de hidrogênio e aqui eu também poderia fazer uma ligação de hidrogênio, porque eu tenho dois grupos OH. Eu tenho um OH aqui para baixo e um OH aqui para o outro lado. Então a água, ela consegue fazer uma ligação de hidrogênio muito forte. Então, se a gente pegar a comparação dos dois vidros aqui, como a água tem dois grupos OH, ela ia interagir muito bem aqui com esse vidro. E o fato dela interagir muito bem ia fazer ela ficar aderindo aqui nas paredes do vidro. E isso ia dificultar o processo de escoar essa água. Agora, se a água se aproxima aqui dessa outra parte, depois de você fazer a adição do clorotrimetilsilano, ela não vai conseguir interagir muito bem, porque as únicas coisas que sobraram ali para a gente foram o grupo CH3. Então a água não vai interagir com esse CH3, ela vai simplesmente atravessar essa molécula. Então ela vai escoar aqui com uma facilidade muito maior, porque agora você tirou a capacidade dela fazer uma ligação de hidrogênio com as moléculas do vidro. Logo, nossa resposta aqui: em qual superfície se utilizada como janelas, a água escoaria mais rápido?
na segunda superfície. Por quê? Na segunda superfície, por conta que não haverá ligação de hidrogênio. Então, essa ligação de hidrogênio é o que faria essa água ficar presa ali no vidro. Mas como você não pode ter mais ela, essa ligação de hidrogênio, ela vai escoar ali, porque não existe mais nada para prender ela ali. E aí ela iria descer rapidamente. Beleza? 38 feita aí, vamos para a 39. Considere isoladamente as substâncias líquidas e assinale e a seguir, na verdade, as substâncias líquidas a seguir e assinale a alternativa que exibe corretamente o tipo de força intermolecular mais intensa. Vamos lá. Aqui a gente tem algumas moléculas, certo? E essas moléculas, elas são moléculas um pouquinho maiores. A gente tem aqui CCl4, que não é uma molécula grande, H2O e tal, mas ali indo para a direita, a gente começa a ter uma maior complexidade dessas moléculas. Por isso que ele enfatizou aqui em cima, ó, a força intermolecular mais intensa. Então a gente pode ter tipos de interação intermolecular dentro de uma mesma molécula. Eu posso ter uma molécula que ela tem uma parte apolar e outra polar. E aí você vai considerar aquela que tem a maior força, né? Para a gente conseguir sempre dizer a interação intermolecular, a gente tem que saber a geometria e a polaridade. Para além da geometria, você tem que saber a polaridade, né? Porque a polaridade já depende da geometria. Então aqui a gente teria que saber se são moléculas polares ou apolares, para aí a gente considerar, beleza? Desenhando a primeira ali, que é o CCl4, como é CCl4, significa que eu tenho menos carbono em relação ao cloro. Então, esse meu carbono ele vai ficar no centro da minha molécula. E esse Cl4 vai ficar ao redor. Então, aqui eu tenho uma geometria chamada o quê? Tetraédrica, porque é um átomo central fazendo 4 ligações com o nosso cloro. E aí entra em ação a questão de você analisar isso aqui segundo a eletronegatividade. Então, o carbono é mais ou menos eletronegativo do que o cloro. Aí a gente lembra lá da fila de eletronegatividade, né? E a gente sabe, aí vamos imaginar a frase aí na cabeça, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, o clube e o correndo, né? O clube vem antes do correndo na frase. Então, o nosso cloro aqui, ele é mais eletronegativo. Faço uma setinha do mais para o menos. Não vai ficar dessa maneira aqui. E aí, quando eu for fazer a geometria desse cara, a geometria não, a soma dos vetores, a gente vai ver que eles vão todos se anular. Se eu fizer aqui os dois vetores da diagonal mais esse que está para cima, vai dar tudo para cima. Só que eu ainda tenho esse vetor que está para baixo. Ah, mas aqui eu somei 3 vetores para cima. Só um vetor para baixo vai anular? Vai. Então, a gente consegue anular isso daqui. Como eu anulei, o momento dipolar resultante é igual a zero, então ela é apolar. Se essa minha molécula ela é apolar, ela vai conseguir fazer somente um tipo de interação, que é qual? London. Ou dipolo induzido, só que nesse caso aqui ele não citou nada disso, né? Então a gente vai considerar somente London. Então aqui as únicas que podem estar certas até agora é AB, AC e só. Vamos analisar H2O ali que já vai dar a resposta, né? H2O na questão anterior, a gente viu que ela consegue fazer ligação de hidrogênio, né? Então, O, H2O aqui, oxigênio, hidrogênio. O oxigênio é mais eletronegativo, então ele vai ficar a setinha do mais para o menos. Vai ficar assim. E aí, quando você somar esses dois vetores, o vetor resultante dá para baixo, ou seja, você não conseguiu anular. Se você não conseguiu anular, o momento dipolar é diferente de zero, porque você não anulou, e aqui é polar.
Então você pode ter alguns tipos de interação. Mas o fato de você ter o grupo OH aqui na sua molécula, então faz parte do grupo FON, significa que você consegue fazer ligação de hidrogênio. Então, a ligação mais forte possível para a água fazer é a ligação de hidrogênio. Então é a letra C. Se a gente ver o resto ali, vai bater todas também. Por exemplo, aqui eu tenho essa molécula, CH3, CH2, 4. E o que significa esse 4 aqui? Que eu tenho 4 carbonos e um carbono para cada lado disso daqui, né? Deixa eu fazer o desenho que acho que foi mais palpável para vocês. É carbono. Aí agora vem os 4 carbonos que eu vou desenhar. Aí vai vir aqui 1, 2, 3, 4 e o carbono aqui. Mas independentemente, o que a gente pode observar? Do que é feito essa molécula? Ela tem carbono e hidrogênio. Só. Tudo que só tem carbono e hidrogênio é apolar. Se ele é apolar, a única interação possível para ele é qual? É a nossa interação de London. Então aqui também vai bater. Na próxima ali, por exemplo, a gente tem o CCOCH3. O que é esse CCOCH3 aqui? Essa ordem que ele colocou, se vocês observarem, ele não está querendo te dizer quantos carbonos tem, ele está querendo te dizer a ordem que os carbonos se ligam. Então, se a gente desenhar aqui, vai ficar o carbono, que é esse, ligado a esse carbono, e depois desse carbono vem um oxigênio. Então, isso significa que eu tenho uma carbonila aqui. E depois, um outro carbono. Essa é a minha molécula que ele quis desenhar aqui pra gente, ó. Deixa eu colocar para o lado para sair daqui de cima. Aqui. Então essa é a molécula. Se a gente tentar fazer a polaridade dela, vai dar na mesma coisa, tá? Ali eu não vou nem considerar os hidrogênios, porque a parte importante é essa carbonila aqui, ó. Quem é mais eletronegativo nesse caso? Nesse caso aqui é o nosso oxigênio. Então a gente vai ter ali um espaço mais negativo por conta dessa quantidade de elétrons maior para perto do oxigênio. Se você tem isso, você tem uma molécula que ela pode ser polar. É muito pouco polar? Sim, mas ela é polar. Então ela consegue fazer a dipolo-dipolo. E aqui no final a gente vai ter uma ligação de hidrogênio. E aqui a gente não precisa nem desenhar, né? Tá muito explícito. Você vai ter o carbono ligado a um CO, que é a carbonila, e um OH logo em seguida. O que significa isso? Que eu tenho um OH ligado ao meu carbono. Opa, tem OH? Então está dentro do meu grupo do FON lá. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Então ela pode fazer uma ligação de hidrogênio. Logo, letra C realmente é a nossa correta aqui. E vamos para a nossa última questão, que eu inverti aqui a alternativa com a questão para caber, né? E ela fala assim: as fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, que é a figura 1, são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencional, constituídas de fibras de celulose, que é a 2. Então aqui a gente tem 1 e 2. E a nossa pergunta ali, que está na esquerda, ela vai perguntar justamente a maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve ser A. Então, por que essa daqui consegue reter mais água do que essa outra aqui? Vamos lá. Aqui eu tenho grupos OH. Ou seja, a água ela consegue interagir muito bem com isso daqui. Então, não é nenhuma falha, né, desse design aqui, desse tipo de fralda de pano, porque o fato de ter grupos OH aqui significa que a água consegue interagir muito bem com esses grupos OH. Então ali, o problema de você reter a água não vai ser uma resposta tão fácil assim, né? De ser uma ligação de hidrogênio. Então aqui a gente já tem uma interação muito forte. Então essa outra tem que ter uma interação mais forte ainda. E aí, lá na aula, eu falei para vocês que a ligação de hidrogênio, geralmente, quando você pega aí para estudar um site ou vestibular, coisa assim, eles vão falar que a ligação de hidrogênio é a mais forte. Mas existe uma mais forte ainda do que elas, que é a íon dipolo, que vocês têm aí anotado, que eu anotei lá no quadro para vocês. A íon dipolo é uma interação que ela consegue acontecer com íons. Se eu pegar o sal de cozinha aqui, por exemplo,
Na e Cl-, se eu colocar isso aqui na água, o fato da água também ter esses polos aqui, ó, vai fazer com que cada um desses grupos se atraia pelo seu respectivo oposto, né? Então, o Na+, ele vai interagir com o oxigênio, o Cl- vai interagir com o H+, né? E é por isso que o sal e as coisas que a gente mistura geralmente, né? Vou colocar só o sal de exemplo. É por isso que o sal, ele se mistura muito bem com a água, porque isso daqui não é só uma mistura de separar o sal em íons, né? Então você separou, você não enxerga mais íons, mas ainda existe um fator a mais, que é esses íons eles conseguem fazer uma interação com a própria água. E essa interação é a mais forte de todas dentre as ligações intermoleculares. Então as forças intermoleculares aqui, elas têm um grau de hierarquia de forças. Íon dipolo, ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido e a gente tem as forças de London lá no final, que aumenta de acordo com a massa. Quanto maior a massa, maior a força de London, né? E é isso. Sobre a ligação iônica covalente metálica, elas são mais fortes do que qualquer outra ligação intermolecular, porque a ligação iônica covalente e metálica acontece entre átomos. As ligações intermoleculares acontecem entre moléculas e não entre átomos. Então ela é um pouquinho mais fraca, tá? Dito isso, a nossa resposta tem que ir mais ou menos por essa linha. Essa fralda ali, que ela tem esse grupo um pouco diferente, ela tem um grupo O- e um Na+. Então eu tenho um íon, um cátion ligado ali a esse meu grupo. Então eu tenho ânion, que é tudo isso aqui, e eu tenho um cátion aqui pro outro lado, ó. Na hora que eu adicionar água aqui, a parte positiva da água vai querer interagir com o ânion, então digamos que é o oxigênio aqui, e a parte negativa da água vai querer interagir com a parte positiva dessa fralda. E aí, isso vai possibilitar uma interação mais forte do que a ligação de hidrogênio, por isso que ela é um pouquinho melhor. Vendo as nossas possíveis opções ali, a única que se encaixa nessa explicação que a gente acabou de fazer é a letra E. Interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, né? Poliacrilato é a primeira molécula que a gente viu ali, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Correto. Então essa interação aqui, como ela é um pouquinho mais forte que a ligação de hidrogênio, ela consegue reter mais água, né? Não é aquela coisa extraordinária, mas ela é mais eficiente nesse sentido. Logo, resposta correta aí é a nossa letra E. Beleza? Então, ficamos por aqui. Interações intermoleculares é muito de boa, é basicamente isso daqui. Vocês viram aí que a última questão, que é a 4, é uma questão de modelo Enem, e foi uma questão do Enem, né? Eu só não me lembro se eles mudaram alguma coisinha, mas eu acho que é a mesma questão do Enem. E é um conteúdo, dentro dessas provas de Enem, interdisciplinar, digamos assim, né? Ele é um conteúdo transversal. O que significa isso? Não vai cair uma questão diretamente falando sobre interações intermoleculares. Como foi esse caso, né? Essa questão aqui, ela falava as nomenclaturas de interação intermolecular. Então, íon dipolo, ligação de hidrogênio, ela ia falando coisas que você vê e lê ali quando você vai estudar esse conteúdo. Na questão do Enem, você tem questões que elas vão trazer problemas que são resolvidos com isso daqui. Então ele não vai trazer íon dipolo, ligação de hidrogênio, ele vai te trazer um problema. Então, se a gente quisesse adaptar essa questão para ela ficar mais Enem ainda, mesmo que ela seja do Enem, seria tipo, por que essa molécula aqui ela absorve mais? Qual molécula que absorve melhor a água? E aí você não ia falar interação intermolecular, você não ia falar íon dipolo, só ia ter as opções. É a primeira, mas você ia saber justificar com esse conteúdo. Mas a questão em si não ia nem chegar perto de citar isso. Então, interação intermolecular é um conteúdo muito transversal, porque vai ser necessário você saber isso para você responder um problema que em nenhum momento vai te falar que o conteúdo é esse. Mas você vai usar ele. E é isso. A questão do Enem é nesse pique mesmo. Então, se preparar muito bem e contextualizar problemas é muito bom. E a gente fica por aqui, tá? A gente se vê na nossa próxima aula e falou!